Há uma frase muito postada nas redes sociais que diz mais ou menos o seguinte: não importa o tamanho do seu problema, o que importa é o tamanho do seu Deus. Embora essa frase tenha se tornado um tipo de clichê evangélico, ela expressa uma verdade muito importante e também muito útil para todos nós. De fato, às vezes nós focamos muito nos problemas, olhando a dimensão e a complexidade deles, e muitas vezes nos esquecemos de considerar a capacidade do nosso Deus em resolvê-los. Como nós já aprendemos, os salmos eles expressam palavras, atitudes e sentimento dos adoradores hebreus em relação a Deus. Embora eles não tenham o objetivo de ser um manual de teologia, eles ensinam muito sobre Deus e nos ajudam a conhecer mais Deus e também como nós devemos depender e confiar nele. O salmo no qual nós iremos refletir hoje nos ensina principalmente sobre a grandeza e o poder do Senhor. O salmo de número 8 está identificado em nossas Bíblias como um salmo de Davi. E ele traz uma orientação musical logo no seu início. Ele deve ser cantado de acordo com a melodia, os lagares. Provavelmente se trata de um cântico popular cantado durante o trabalho de trituragem das uvas para a preparação do vinho. O salmo inicia e termina com um estribilho, dizendo o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O objetivo principal desse salmo é exaltar o nome do Senhor, demonstrando a sua grandeza e a sua glória. E a lição principal que ele nos traz é que a grandeza do Senhor, ela é testemunhada em toda a criação. E este salmo nos apresenta, então, 3 testemunhos da grandeza do Senhor presente em toda a criação. O primeiro testemunho que nós encontramos, aí no versículo 1 e no versículo 3, é o testemunho da criação celeste. Note que, primeiramente, o salmista ele começa reconhecendo que o próprio Deus expôs a sua majestade na criação celeste. No versículo 1, na primeira parte do versículo, ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A palavra hebraica, traduzida aqui por expuseste, ela carrega a ideia de um mercador expondo suas mercadorias para serem compradas. A ideia aqui é que há um propósito missionário de Deus ao atribuir harmonia e beleza à criação. Deus expõe a sua criação, manifesta a sua criação de uma forma a mostrar o seu poder, a sua glória e a sua majestade para o homem, com o objetivo também de atrair esse homem para si. Em segundo lugar, o salmista também testemunha a sua própria percepção da grandeza de Deus expressa na criação celeste. Ele diz aí no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Note aí nesse verso, o salmista ele menciona nominalmente os grandes astros que compõem o espaço sideral, a lua e as estrelas. Ele está se referindo a astros que podem ser admirados a olho nu numa bela noite de verão. Que maravilha contemplar as obras do Senhor. Que maravilha contemplar a imensidão da criação divina. Porém, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós também percebemos não apenas a grandeza do Senhor, mas percebemos também a nossa própria pequenez, insignificância, diante dessa grandeza do universo e diante da grandeza do seu Criador. Note que o salmista também reconhece que toda a realidade celeste é fruto da criação divina. Ele diz que tudo é obra dos dedos de Deus. O salmista quer enfatizar aí a grandeza do Criador diante da sua própria criação. A palavra hebraica, traduzida aqui como estabeleceste, ela tem o sentido de algo que foi fixado ou firmado
foi estabelecido firmemente e transmite a ideia de estabilidade, segurança e durabilidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, toda a criação celeste testemunha acerca da grandeza, acerca da glória do nosso Deus. O Senhor é o Deus que do nada fez todas as coisas, mediante a expressão concreta da sua própria palavra. Portanto, não há limitações para o que o Senhor pode fazer. Ele é o Deus diante do qual não existem dificuldades ou impossibilidades. Não existe impossível para o nosso Deus. Para o Criador de todo o universo, que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, não existe nada difícil, não existe nenhuma impossibilidade para o nosso Deus. Portanto, a grandeza do Senhor é testemunhada na criação. E o primeiro testemunho que nós podemos notar aqui da grandeza do Senhor na criação é o testemunho da criação celeste. O segundo testemunho que nós também podemos perceber nesse salmo é o sustento, é o testemunho do sustento dos pequeninos. O salmista vai falar disso também aqui nesse salmo. O poder e a grandeza de Deus não se manifestam apenas nas coisas grandiosas, mas também nas coisas pequeninas. Veja o que diz o Salmo de número 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Os dois substantivos hebraicos empregados aqui se referem a crianças que ainda precisam ser amamentadas, ou seja, se referem a bebês de colo. A ideia aqui é que do mais fraco e indefeso, o Senhor pode tirar poder e força. A palavra hebraica, traduzida aqui por força, carrega a ideia de alguém que prevalece e é vitorioso diante de inimigos poderosos. Então o Salmo está expressando a ideia de que até de bebês, de criança de colo, Deus pode fazer pessoas fortes e poderosas. O perigo expresso aqui pelo salmista vem da parte do inimigo e do vingador. O último termo, vingador, é a palavra nagã, normalmente se referia ao parente próximo, que tinha o dever legal de vingar o sangue de um assassino. O verbo hebraico empregado aqui, o verbo shabá, tem o sentido de descansar, mas também de parar ou frear uma ação em curso. Então esse versículo aí, ele significa que Deus para o braço do inimigo, que Deus freia a violência daquele que é o vingador. Interessante que esse mesmo versículo ele foi citado pelo Senhor Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém, lá em Mateus capítulo 21 e o versículo 16. O contexto da citação lá é a polêmica de Jesus com os líderes religiosos que desejavam matá-lo por causa do louvor que estava recebendo naquele momento por parte das crianças. Portanto, meus irmãos, o poder e a grandeza do Senhor também se demonstram por meio dos pequeninos, dos fracos e dos indefesos. Deus é um Deus que tem prazer em levantar o fraco e o abatido e em fortalecer aquele que não tem forças. O Senhor humilha os exaltados e exalta os humilhados. Ao forte ele faz fraco e ao fraco ele dá forças para vencer. É isso que o salmista quer nos ensinar através aqui deste salmo. Então, o primeiro testemunho é a criação celeste, o segundo testemunho é o sustento dos pequeninos, e o terceiro testemunho da grandeza do Senhor, que nós podemos perceber, é a criação, é o testemunho da criação humana. Veja que nessa parte o salmista ele faz um contraste entre a pequenez e insignificância do ser humano e aquilo no qual Deus o tornou. Aí no versículo 4, ele vai falar sobre isso. É importante percebermos que tudo que o salmista descreve aqui não se trata de algo inerente à natureza ou ao ser do homem, mas aquilo que o Criador lhe atribuiu. Aí no versículo 4, o salmista inicia com uma pergunta retórica, que já vem com a resposta implícita. Ele diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? A ideia expressa aqui
é que diante da grandeza e da majestade do Senhor, o ser humano é nada. É como um capim que brota, é como uma folha que logo murcha, seca e desaparece. Em seguida, o salmista ele afirma que, embora seja finito e limitado, o ser humano foi tornado por Deus sua própria imagem e semelhança. Aí no versículo 5 ele diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então o salmista ele prossegue aí no versículo 6, primeiramente, declarando que ao ser humano foi concedido domínio sobre toda a criação. Ele diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Em seguida, o salmista detalha sobre que seres este domínio do homem se estende. Em primeiro lugar, ele diz: esse domínio se estende sobre os animais domésticos. No versículo 7 ele diz: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo. Mas esse domínio, em segundo lugar, também ele se estende aos animais silvestres. Aí no versículo 8 ele diz: as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Portanto, meus irmãos, a própria criação humana, sua glória e maravilha, testemunham acerca do poder e da glória do próprio Deus. A inteligência, a capacidade e o próprio domínio humano sobre os outros seres da terra não anula ou diminui o poder e a majestade do Senhor. Muito pelo contrário, as imensas possibilidades humanas apenas destacam ainda mais a grandeza e a glória do Senhor. Foi Deus quem concedeu ao homem inteligência e habilidade para desvendar os mistérios do universo, bem como para transformar a realidade em que vive, projetando e construindo seu próprio mundo. Essa capacidade Deus concedeu apenas aos seres humanos. Realmente, talvez os nossos problemas eles sejam muito grandes. Talvez estejamos passando por uma situação muito difícil, mas nós devemos lembrar que o nosso Deus, ele é muito maior do que esses problemas que nós enfrentamos. O Salmo de número 8, ele nos ensina que a grandeza do Senhor, ela é testemunhada em toda a criação. E refletindo sobre esse Salmo, nós podemos perceber então 3 testemunhos da grandeza do Senhor presente na criação. Primeiro, o salmista nos fala do testemunho da grandeza do Senhor presente na criação celeste. Em segundo lugar, ele também nos fala do testemunho do sustento do Senhor em relação aos pequeninos. E em terceiro lugar, esse salmo também nos fala do testemunho do Senhor presente na criação do próprio ser humano, a coroa de toda a criação divina. Então esse salmo nos ensina que apesar dos nossos problemas serem grandes, nós temos um Deus muito maior do que qualquer um deles. Um Deus no qual nós podemos confiar para nos auxiliar nos momentos mais difíceis pelos quais nós tenhamos que passar. E esse salmo termina então do mesmo modo que iniciou, nos lembrando da grandeza do Senhor. No início e no fim, ele nos lembra que o Senhor é grande. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que Deus nos abençoe e nos dê esperança e confiança diante das lutas e das incertezas da vida.